Olá, você que acompanha o Nó do Norte Astrologia, seja bem-vindo mais uma vez a um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o Guilherme Decali e hoje é um dia muito especial porque vou dar início a um projeto com os alunos do meu curso de Introdução e também Intermediário Avançado de Astrologia Tradicional para poder ajudar a fortalecer e amplificar a nossa rede de relações e a fazer com que as nossas vozes possam chegar às pessoas de uma forma que seja com grande qualidade, né, e de maneira extensa. Então, a partir de hoje, eu vou fazer alguns vídeos acompanhado de alguns alunos que vão trazer aqui um mapa natal escolhido por eles mesmos, e nós vamos fazer uma conversa sobre esse mapa, uma conversa leve, tranquila, ressaltando seus principais pontos, né? Eu sempre falo, o mapa natal é algo que é, pode-se discorrer dele por muito tempo, por muitos dias, por toda a vida, ele é uma fonte inesgotável de informações, mas a ideia aqui é fazer um resumo, né, uma síntese daquilo que chama mais atenção de uma maneira didática, de uma maneira que os alunos também possam se apresentar ao público. E hoje, né, para começar muito bem esse projeto, eu convido aqui a Marina Stravato. Ela vai mostrar um pouquinho do trabalho dela para vocês e veio para apresentar o mapa do Walter Mercado, uma figura super excêntrica que chamou a atenção de muitas pessoas há pouco tempo atrás, quando a Netflix lançou o documentário sobre a sua vida, e é muito interessante, óbvio, isso acontece em todo mapa, né, mas alguns mapas de uma forma mais clara do que outras, o quanto, tanto a questão da personalidade, da identidade dele, quanto também dos eventos de sua vida, são mostrados de forma praticamente literal aí em sua natividade. Então, seja bem-vinda, Marina, fique à vontade que o palco é seu. Conta um pouquinho sobre você e depois fala por que você escolheu o mapa do Walter Mercado. Oi, Gui, quero agradecer muito a oportunidade de estar com você. É sempre uma honra poder estar junto de você. Você tem sempre muito a nos ensinar e eu me sinto muito honrada de fazer parte desse projeto e estar aqui junto de você. É muito especial para mim. Meu nome é Marina, eu já trabalho com astrologia. A astrologia, ela inicia para a gente, né? A gente atende uns amigos, parentes, e depois isso vai tomando uma outra proporção, que vão sendo indicados, e hoje a astrologia já vem chegando de forma orgânica para mim, com outras pessoas que eu já não conheço. Então, eu já faço os meus atendimentos. Eu tenho um Instagram, mas realmente eu não sou eu não consigo trabalhar no Instagram, nem ficar postando muitas coisas. De vez em quando eu posto alguma coisinha que eu acho que é relevante naquele momento que eu estou vivendo, ou algo interessante que eu analise em algum mapa. Então, às vezes eu apareço por lá, mas é bem às vezes. Mas você pode me encontrar lá, que é marina.stravato, e pelo e-mail também, marinastravato@gmail.com. Então, assim que pode me encontrar. Eu fiz os cursos do Gui, e realmente foi um divisor de águas para mim. Eu realmente me senti segura de poder trabalhar e mobilizar todo esse conhecimento a partir dos cursos. Eu cheguei já de uma astrologia tradicional, de uma astrologia moderna, e fiz já o curso avançado. E aí eu percebi que eu precisava dar um passo atrás, e aí eu fui e me inscrevi no Iniciantes, depois de ter feito o avançado, e foi realmente a melhor coisa que eu fiz. Às vezes a gente tem que dar um passinho para trás, para a gente poder andar para frente. Então foi assim o meu caminho, e bora lá. Perfeito, é. A base, o curso básico é o mais importante, né? É ele que permite com que a gente possa caminhar com segurança, então é sempre interessante, mesmo para quando a gente já está numa fase uma fase mais avançada, retornar aos fundamentos para poder manter, né, os nossos pés com firmeza no chão e fazer um caminho seguro de análise. E aí, Marina, por que você escolheu o mapa do Walter Mercado e o que chama atenção nesse mapa, né? O que faz dele um mapa especial? É uma figura realmente muito interessante, que
diferente, né? É uma pessoa que conseguiu realmente tudo aquilo que ele se propôs a fazer, ele teve sucesso. Então, eu fui assistir o documentário, e enquanto eu estava assistindo, eu falei, vou abrir esse mapa, vamos ver o que tem nesse mapa. E aí, quando eu abri esse mapa e fui assistindo o documentário e vi essa representação muito clara no mapa de todos os acontecimentos, eu falei, ai, vou fazer esse mapa que eu acho que ele tem uma clareza muito grande, e a gente consegue enxergar as promessas e os acontecimentos com muita clareza. Excelente. Vamos começar, então? Bora lá, vamos lá. Então, o Walter Mercado, ele nasceu no dia 25 de abril de 1931, às 6 da manhã, né? O sol ainda não tinha passado da linha do horizonte, então é um mapa noturno, né? Um mapa noturno ainda não subiu, ainda não deu o brilho do dia, então estamos falando de um mapa noturno, em Ponce, em Porto Rico. Tá? Então, o signo que estava ascendendo aos 2 graus era touro. Touro é um signo fixo de terra, né? Que consolida a primavera. Então, a abundância da natureza, de toda a materialidade, de tudo que a matéria pode nos oferecer, esse ascendente, ele tem a possibilidade de alcançar, porque é realmente ele precisa que as coisas se tornem matéria, né? Se tornem algo tangível. Então, as sensações, tudo aquilo que nos remete a sermos humanos, a toda a abundância, esse signo representa. Está bem claro na vida dele, porque ele precisava, né, consolidar aquilo, tudo que ele fazia em matéria, em coisas materiais, em coisas que fossem intangíveis, e as sensações também. É interessante que o ascendente, ele está nos termos de Vênus. Os termos é uma subdivisão do signo, né? E essa subdivisão diz muito sobre aquele ponto que encosta, né? Que é o ponto mais pessoal de uma pessoa, que é o ascendente. Então, nos termos de Vênus, então, toda a harmonia de Vênus, as coisas harmônicas, as coisas, o brilho, a maquiagem, as pedrarias, todos esses assuntos, as artes, os assuntos de Vênus estão bem presentes nesse ascendente e nesse destino, né? E o carro que ele vai entrar para poder e viver a sua vida. Esse ascendente, ele é muito interessante, porque ele demonstra muito a imagem dele, né, para a gente aqui. Além de ter esse ascendente em touro, nos termos de Vênus, regidos por uma Vênus exaltada em peixes, né, que traz toda essa amorosidade, né, de peixes, o amor, ele dizia muito amor, né, nos programas dele. Então, essa Vênus, ela traz toda essa característica aí para esse ascendente. Ainda temos um Sol aqui muito próximo do ascendente, que traz muitas características solares para a personalidade dele, para a pessoa dele, né? Então, ele se apresentava em tronos, né? Ele chegava em tronos, ele tinha um cabelo dourado, volumoso, né? Aquela coisa bem solar. E, além do Sol no ascendente, que demonstra toda essa grandiosidade, né? Essa superioridade, né? Que ele já se apresentava com essa superioridade. Temos Mercúrio. Mercúrio também fala da comunicação, da fala, da expressão, da troca. Mercúrio aqui está em Júbilo, né, na casa 1, ele está nos próprios termos, a subdivisão aqui, ele está nos seus próprios termos, então essa comunicação, e tudo isso regido por uma Vênus lá exaltada. Então, essa comunicação do multi-amor, do amor ao próximo, das coisas a astrologia que ele praticava mesmo era quase que uma autoajuda, né? Era uma coisa assim de colocar as pessoas para cima, eram palavras de amor, na verdade, que ele expressava, e isso era muito presente na sua característica física, estava presente o tempo todo na sua imagem grandiosa. E esse é praticamente o ascendente.
A gente tem uma participação muito importante da Lua nesse ascendente, né? A gente tem uma Lua aqui na casa 4, uma Lua em Leão. Essa Lua ela faz uma quadratura exata ao ascendente. Então, e ao Sol, ela vai se aplicar ao Sol. Então, no movimento rapidinho, ela já vai chegar a esse exatidão de quadratura também ao Sol. E isso faz uma recepção mútua, né? Tem uma recepção mútua. Então, o Sol, ele tem o seu domicílio em Leão e a Lua, a sua exaltação lá em Touro. E isso a Lua, ela representa universalmente a mãe, né? O cuidado materno, e a gente sabe que a mãe foi uma grande apoiadora dele, e como ele nasceu sendo uma criança diferente, porque ele tinha um aspecto bem feminino, esse ascendente, ele demonstra, né, toda essa Vênus aí, que ela é muito presente nesse ascendente, né? Ela traz também essa feminilidade. Mercúrio também é o andrógeno, né? Aquela coisa que não é feminino, não é masculino, fica naquilo. Então, ele já nasceu sendo assim, né? E a mãe era uma pessoa que falava para ele: ser diferente é uma bênção. Ser diferente é a bênção que você recebeu. Ser normal é normal. E ser diferente é uma bênção. Então, ele teve esse apoio da mãe, que contribuiu muito para esse destino poder ser expresso com sucesso, com tudo que ele teve de ganhos, de coisa. Os dois luminares angulares, né, eles têm uma participação muito grande na vida, por estarem em casas angulares, e que toda a fama, o sucesso, o brilho, a visibilidade, tudo isso que os luminares vêm trazer para a vida do nativo. A Lua, ela está no primeiro quarto crescente, né? Então, ela vem crescendo e ganhando luz. Então, também traz essa promessa de sucesso, de visibilidade e de fama. Esse é o primeiro ponto, que é mais interessante, que é o corpo físico, é como que ele se apresenta, é como ele vai chegar, como ele vai enfrentar o destino, e toda essa pompa, e esse brilho, e essa pessoa toda exuberante, ela vem representada nesses pontos muito interessantes dessa natividade. Então, o primeiro ponto a analisar foi esse, o ascendente, que eu achei interessante a gente ter essa visão do ascendente, que é muito impressionante, já diz muito sobre ele quando a gente olha esses planetas. Então, outra coisa que é muito interessante nesse ascendente, a gente tratar, é a respeito de Mercúrio. Mercúrio, ele tem, sim, o júbilo, ele sim está nos seus termos, mas ele está em retrógrado e voltando, já está combusto, né? Ele já está em combustão, mas ele ainda está se aproximando mais ainda do Sol. E esse Mercúrio, ele rege a casa 2 e a casa 5. Gêmeos. Gêmeos, que é a casa 2, e Virgem, que é a casa 5. Essa associação com a casa 2, que fala dos seus bens, dos seus ganhos, realmente ele com a sua imagem, com toda essa pompa, ele realmente conseguiu ter dinheiro, ter as coisas, mas quando um planeta ele está em combustão, é como se ele tivesse invisível e a gente não conseguisse ver. Então, as casas que ele rege sofrem, né, com essa condição do planeta. E por mais que ele conquistou muitas coisas materiais, em um certo ponto da vida, ele assinou um contrato que punha o seu agente, ficava com todos o domínio da sua imagem, o domínio dos seus livros, de todos os programas, de tudo, e ele assinou esse contrato enganado, né, que a gente vê Mercúrio escondidinho, né, então, e ele realmente teve sofreu um golpe muito pesado, e ele considerava, olha como é literal, né, ele considerava esse agente um filho, e é o regente da casa 5, né, então ele tinha uma confiança quase que cega, né, com esse Sol
ofuscado, uma confiança quase que cega nesse agente dele, e que ele sofreu esse primeiro golpe, e é o que representa essa combustão nesse primeiro momento, né? Que a gente avalia, essa combustão pode estar nos trazendo essas informações sobre esse momento de que ele perdeu muito dinheiro e ele sofreu esse golpe. Outros pontos muito interessantes aqui desse mapa que a gente pode analisar. Então, essa Vênus, ela é muito importante, né? Uma Vênus de casa 11 em peixes, aqui ela tem, ela está exaltada, então, todos os assuntos da Vênus são exaltados, então, e ela é o regente do ascendente, então, era uma pessoa que era exaltada. Ele era uma pessoa que as pessoas exaltavam e tratavam como um deus, praticamente, né? Queriam tocar nele. Então, é muito interessante essa exaltação da Vênus, né? Algo que é demais, né? É demais. Passa dos limites, é muito grande, é muito exaltado. Essa Vênus... Principalmente com Júpiter, né? Regia, a Vênus Exatamente. também está exaltada. Exaltado. Esse Júpiter, ele tem uma história interessante que eu reconheci nesse posicionamento. Quando criança, ele diz que o primeiro, quando ele descobriu que ele tinha poderes paranormais, que é como ele dizia que tinha, né, poderes paranormais, foi quando ele viu um pássaro caído no seu quintal, e ele pegou aquele pássaro e soprou, muito interessante Júpiter também, né? Soprou, e o pássaro voltou à vida e saiu voando. E aí uma vizinha viu. Então, a casa 3, né, o ambiente vizinho, as pessoas que estão ao redor, né, próximas, onde ele cresce, né, a casa 3, com Júpiter exaltado, e se espalhou por todo o vilarejo que ele morava, e essas pessoas faziam filas para poder passar a mão nele, para poder... Falavam um menino milagreiro. Então, aí expandiu isso tudo, esse Júpiter expande essa sensação de milagre, né? De religiosidade, de tudo aquilo que Júpiter expressa, né? E ele foi conhecido ali. Mas a gente vê que com o trígono que faz ali na casa 11, não ficou só no vilarejo, né? Esses assuntos, eles se espalharam e, na verdade, ele foi conhecido mundialmente, né? As pessoas realmente queriam tocá-lo e receber as bênçãos dele. Então, também um Júpiter exaltado, né? O Júpiter também exaltado. Então, ele foi exaltado desde criança e depois, quando adulto, também. Ele é um homem muito talentoso, ele teve muitos talentos, então ele não era só astrólogo, né? Porque foi como ele teve a sua visibilidade maior, mas ele foi também dançarino. Eu associo a dança aos movimentos da mão que ele fazia, a esse Mercúrio aqui no ascendente, então, essa mobilidade com as mãos, ele parecia que enfeitiçava as pessoas com as mãos. Então, ele foi um exímio dançarino, ele foi um ator de sucesso no país dele, mas, na verdade, onde ele obteve a sua fama maior foi com a astrologia. Então, a astrologia, a gente vê com Mercúrio também é o regente da astrologia aqui, ele está combusto, né? Então a gente vê que o personagem glamuroso sobressai a astrologia, né? Então aquele personagem glamuroso. E a casa 9 também, né? Que é associada à astrologia, temos o meio do céu e Saturno ali, conjunto ao meio do céu. Então, esse personagem, Saturno, né, Saturno, ele está fora de seita, né, ele é um astro diurno, no mapa noturno, é um astro que ele tem as suas... Ele é menos maléfico quando ele está no mapa da sua seita, que é diurno, então aqui ele já apresenta que ele não pode realizar com tanta facilidade, assim, Saturno já é um maléfico, então... Na casa número 9, ele junto com o meio do céu, a gente pode estar falando de atores, de personagens, né? Saturno
rege atores, né? Rege quando o personagem, porque é o mais distante, né? O planeta mais distante, então é como se a pessoa, o que é mesmo, não se apresenta, né? Na verdade, é uma máscara ali que representa um papel. Então, eu acredito que esse papel de astrólogo, sim, foi aquilo que te trouxe sucesso, rege a casa 10, a fortuna, né? Esse Saturno rege a fortuna, então houve essa visibilidade, houve esse foi o seu maior personagem, né? Contanto que ele abandonou todas as outras coisas que ele fazia para viver o personagem do Walter Mercado, que era esse astrólogo que foi muito famoso. A fama, né? Como eu já falei, o Sol, a Lua angular, a fortuna na casa 10 torna os astros angulares contados da fortuna mesmo, quando você conta a fortuna, quando você vai fazer colocando a fortuna como ascendente, né, a gente deriva, e o Sol e a Lua continuam angular, então há condição, né, dessa fama, dessa visibilidade muito grande. Vamos Que só ele explicar o que é uma casa tá, angular para as tá bom, pessoas. perdão. A casa angular são as casas que um planeta ali numa casa angular é que ele tem uma probabilidade maior de expressar, né? A gente sente ele na vida, são as casas que dão base à nossa vida, né? O planeta ali ele tem condição de se apresentar, porque ele tem atividade, né? Então, a casa angular é a casa 1, a casa 4, a casa 7 e a casa 10. Então, Perfeito. essas são as casas angulares, as sucedentes, que são as que sustentam um ângulo, né? Então, a 2, a 5, a 8 e a 11, elas sustentam um ângulo, então também tem uma atividade, não tanto quanto um ângulo, o ângulo é realmente muito importante. E as cadentes, né? As casas cadentes, que elas não apoiam o ascendente, né? Elas não fazem aspecto a não ser a 3, né? Que consegue fazer um aspecto, e a 9 também, né? A 9 que consegue aspectar, então não é uma casa, não são ditas maléficas, né? Elas apoiam o ascendente. Então, a gente vê que Saturno apoia o ascendente, né? Saturno está aqui apoiando, então eu acho que ele teve condições de construir essa imagem e essa carreira, foi longa, ele conseguiu viver desse personagem por um período muito longo de vida, mas esse golpe que ele sofreu foi praticamente o fim para ele, foi muito difícil para ele. A gente sabe que um ascendente em touro, ele precisa garantir estabilidade, então é muito confortável para touro que tenha uma estabilidade. Então, quando ele sofreu um golpe, o golpe que fez com que ele deixasse a televisão, com que ele nem pudesse mais utilizar o seu próprio nome, e ele perdeu o direito de utilizar o seu nome, né? Mas ele achou que aquilo ia ser momentâneo. E, na verdade, demorou bastante. A justiça demorou muito, ele gastou muito dinheiro, muito daquilo que ele conquistou com esse processo. Esse Saturno numa casa 9, que fala da justiça, né? Daquilo tudo que... dos processos jurídicos, demonstra essa demora, que veio ele muito, foi passando o tempo, e ele foi se afastando, a saúde dele foi se debilitando, e aí a gente vê o fim da vida aqui pela casa 4, né? A casa 4 a gente vê o fim da vida, ele se isolou, esse Marte rege a casa 12, né, que é a casa do isolamento, do de se manter afastado, do exílio ali, daquele lugar que ele não quis envelhecer na frente das pessoas, ele estava debilitado, ele estava triste, né, entristecido bastante com toda essa situação. Saturno também fala disso, né, desse exílio, bem conjunto ao meio do céu, ele se afastou realmente da televisão, e esse foi o final da vida dele, afastado, porém, antes dele morrer, ele fez uma última aparição, foi uma exposição em Miami, dos 50 anos de Walter Mercado, ele já estava muito debilitado, mas
fez todo o esforço, ele tinha sofrido uma queda e se machucado, ele nem estava com a mobilidade muito boa, né? A gente vê o Marte aqui, né? Ao final da vida, ele sofreu uma queda, machucou bastante a ele, mas ele mesmo assim foi. E ele entrou no seu trono, fez a sua apresentação, e ali estava a exposição de todas as roupas, aquela roupa cheia de pedraria, né? Era uma capa quase de super-herói, né? Um super-herói. E todas as capas, toda a história, todos os livros, todas as coisas que ele tinha feito na vida. Aí ele viveu esse momento de glamour, né? Dessa lua aqui, né? Glamurosa, viveu todo esse momento de aparição, de exposição, e 2 meses depois dessa última exposição, ele veio a falecer. Então, bem expresso aqui nessa casa 4, o final da sua vida. E eu acho que, resumidamente, né, falando dos pontos mais interessantes, assim, que para não entrar muito. Saturno, Marte também fala da vida amorosa dele, né, que é a casa 7 das relações, rege a casa 7, e rege a casa 12. Era um assunto mantido bem às escondidas. Então, quando alguém perguntava para ele se ele se relacionava, se ele gostava de homem, se gostava de mulher, ele levava na piada e nunca respondia. Era uma coisa assim que ele mantia lá bem em segredo e mantia na sua intimidade, casa 4, né? Bem na sua intimidade. Então, eu acho que para a gente passar assim por uma leitura rápida e bater um olho assim numa vida grandiosa, é o meu recado. Perfeito, Marina, nota 10. Não poderíamos ter começado melhor esse projeto Ai, que do que bom. com a sua explanação. Eu acho que ficou muito claro, muito didático, muito dinâmico, então, excelente, assim. E ao pessoal que está assistindo, não hesitem em entrar em contato com a Marina, peça ali seu mapa, faz aí sua consulta, porque, como vocês puderam ver agora, o negócio é profissa. E muito obrigado, Marina, pela sua presença aqui. Eu adorei essa explicação do mapa do Walter. Realmente é muito interessante mesmo, principalmente esse começo em que você coloca o Walter perante o mundo, né? Perante o público, perante o destino, o espectador, com toda a sua personalidade radiante, seus trejeitos, a sua beleza, a sua graciosidade. É interessante como você apontou para esse sol como um testemunho de realeza, e assim, a realeza ela não se expressa necessariamente no ponto de vista governamental, político, é muito possível termos reis e rainhas no mundo da arte, né? E eu acho que o Walter Mercado foi um deles, foi essa pessoa coroada e que conseguiu de fato construir aí o seu império, o seu reinado, apesar dos desafios dos inimigos, enfim, né? Os reis têm seus inimigos, conseguiu se consolidar e vai ser uma pessoa para sempre lembrada. Você trouxe isso de uma forma muito precisa e muito sensível. E é isso. Você Ai, tem mais algum recado? Queria eu falar mais queria alguma agradecer coisa? demais, estar com você sempre é um presente. Os meios de comunicação deixaram eu conseguir chegar até você, e eu agradeço muito, foi muito legal, porque a gente é tão distante, né? Mas da mesma forma eu consegui chegar a você e aprender muito com você. Continuo aprendendo, continuo seguindo, continuo lendo tudo, continuo consumindo tudo que você produz, e você é uma inspiração para todos nós, astrólogos que estamos aí construindo o nosso caminho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fico feliz por isso. E eu vou deixar aqui as informações de contato da Marina para vocês acompanharem na descrição do vídeo, tá? E não deixem de acompanhar, né? Sigam com a gente nessa série e também os outros vídeos do canal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, gente!